Bom, meus queridos, antes de mais nada, quero louvar a Deus pela vida da nossa irmã Silvana. Ela vai fazer parte do nosso grupo. Como é que nós vamos dizer para ela? Seja bem-vinda, em nome de Jesus, junto com o pequeno, né? Qual que é o nome? Adrian. Seja muito bem-vindo. Vamos dizer seja bem-vindo para o Adrian? Seja muito bem-vindo, Adrian. Amém. Fico feliz aí pela família tá junto com a gente. Bom, pessoal, eu entreguei me chamar? Bom, nós sabemos que os demais irmãos, alguns já fazem à distância, outros, como o caso da nossa irmã, por exemplo, aquela jovem, a Janaína, ela optou nesse momento por fazer à distância, e a gente deixa bem claro, né, que a aula é presencial, né, mas devido à situação que nós estamos vivendo, fica a cada um a vontade de querer estar presencial para poder, claro, respeitando que vocês estão de máscaras e os protocolos, e nada nos impede, a lei, né, nesse caso, nos favorece. Nós não estamos aglomerados e muito menos nós estamos em culto. Nós estamos em uma aula onde, querendo ou não, o atendimento fica mais restrito. Então, alguns alunos nesse momento estão em casa e graças a Deus que vocês estão aqui. Eu já estava sentindo saudade de vocês. Bom, eu entreguei uma apostila para vocês, é a segunda parte da apostila, porque a primeira eu iria começar com Romanos, né? Mas eu vou começar pelas mais fáceis de entender. Para quem está chegando agora, nós estamos estudando as epístolas do Novo Testamento. Nós fizemos um panorama do livro de Atos dos Apóstolos, que é o pano de fundo de todas as apostilas, as epístolas do Novo Testamento. Claro que quando nós falamos de epístolas, nós estamos falando das cartas do Novo Testamento. Só para nós relembrarmos, o Novo Testamento ele é composto por 27 livros. São 27 livros no Novo Testamento. Desses 27, 21 são epístolas. Né? São epístolas. Para quem não sabe, o termo epístola vem de um termo grego chamado de epistolé. E epistolé quer dizer cartas. Na verdade, epistolé significa manta. Uma manta que carrega as cartas. Na época do apóstolo Paulo, por exemplo, as correspondências eram colocadas no lombo de um jumento, né, do animal de carga, e essa manta que era colocada em cima desse animal, em ambas as extremidades havia bolsões, onde ali eram depositadas as correspondências, e os carteiros passavam distribuindo as cartas, as correspondências, enfim. Então aquela manta é chamada de epistolé, que são epístolas. Epístolas, epistolé, manta, tem o mesmo sentido de cartas. Então são 21 cartas no Novo Testamento. E essas 21 cartas, a grande maioria foi escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu 13 epístolas. E nós vamos começar por algumas dessas epístolas que Paulo escreveu. Nós vamos começar pela epístola, ou a carta aos Filipenses. Se você pegar aí na página 2, nós temos um índice, né, daquilo que nós iremos estudar nessa apostila. Nós temos aí a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses. Virando a página, a carta aos Tessalonicenses
a primeira e a segunda carta, e depois as cartas pastorais, que são 1 Timóteo, 2 Timóteo, a carta de Tito e, por fim, a carta a Filemon, que também é uma carta pastoral, ok? Essas são as epístolas que nós vamos estudar nessa apostila. Na página 5, eu queria que vocês, por favor, pegassem a Bíblia de vocês, abrissem Atos capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Essa é a sua Bíblia, por favor. Atos, capítulo 16. A partir do versículo 11. Atos 16, 11. O texto diz assim: navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. De lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam, a tradução aqui é um pouco diferente, tá? Era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Depois de batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, rogando: se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E assim nos convenceu. Gente, esse texto que nós acabamos de ler narra os primeiros momentos da igreja de Filipenses. Filipenses porque vem da palavra Filipos, no texto aí que nós acabamos de ler. Filipos era uma grande cidade da Europa, que aí é chamada de Macedônia, e nessa cidade chamada Filipos, que na verdade era uma grande cidade portuária, e ali ficava a rota para os comerciantes que vinham da Ásia para a Europa e da Europa para a Ásia. E Paulo é bem estratégico, né? Ele está no decurso da sua segunda viagem missionária. Atos dos Apóstolos relata 3 viagens missionárias de Paulo, e na segunda viagem, Paulo ele vai chegar nessa cidade chamada de Filipos. E o que chama a atenção, depois eu vou até pedir para que vocês leiam o capítulo 16 inteiro em casa, mas nos versículos anteriores, a Bíblia vai dizer que Paulo, ele tem o desejo de pregar o Evangelho na Ásia e Mancilana. Ele tem esse desejo, pode ser, Cláudia, ele tem esse desejo de ir para a Ásia, para pregar o Evangelho. Por 2 vezes ele insistiu para ir para a Ásia, e por 2 vezes o Espírito Santo impediu Paulo de ir para a Ásia. É quando um anjo, em uma visão que Paulo vai ter, um anjo aparece diante de Paulo e pede para Paulo atravessar a Macedônia. Ou seja, naquele momento, o desejo do Espírito Santo era fazer com que Paulo, ele não fosse para a Ásia, mas que trouxesse o Evangelho para a Europa. E aqui nós temos a agenda de Paulo mudada, né? Aquilo que Paulo estava planejando não era algo que estava nos planos de Deus.
Deus tinha outros planos para Paulo. E é muito comum, né, em momentos de decisões, nós queremos relutar contra uma vontade maior que a vontade de Deus, colocando em prática a nossa vontade. E aí o Espírito Santo fala uma vez, fala duas, né? Paulo, graças a Deus, decidiu ouvir a voz do Espírito, e ele vai para a Macedônia, ou seja, ele vai para a Europa, ele deixa a Ásia e vai para a Europa. E a primeira grande cidade da Europa, veja que aí foi citada Samotrácia, Neápolis, pequenas aldeias, mas a grande cidade, nesse primeiro momento na Europa, é Filipos. E Filipos tem esse nome por causa do rei Filipe. E quem era o rei Filipe? O rei Filipe era o pai do Alexandre, o grande imperador do Império Grego, né? Ele fundou essa cidade, e para homenagear a cidade, ele coloca o seu próprio nome, Filipos. Por isso que a igreja vai chamar Filipenses, né? E o que chama a atenção é que a igreja de Filipenses começou dentro de uma casa de Lídia, né? A vendedora de púrpura. A Bíblia vai dizer que Paulo, aos sábados, né, de oração, ele vai para a beira do rio orar e anunciar o Evangelho, quando ali tem uma mulher temente a Deus, porém ela não era crente. Ela era uma mulher religiosa, mas ela não era uma mulher que não havia se entregado para o Senhor. Há uma diferença, né? Ela é temente a Deus, ela é religiosa, só ainda não havia entregado a sua vida para Jesus, como é o caso de muitos de nós, né? Eu acredito que grande parte de nós éramos, de certa forma, religiosos. Se perguntassem para nós qual era a nossa religião, nós responderíamos: olha, sou espírita, sou católico, eu sou uma mulher religiosa. Porém, faltava Jesus na vida de Lídia. Foi quando Deus abriu o coração de Lídia, e Lídia acabou sendo batizada, ela e a sua casa. E nada mais justo de que Lídia abrir as portas da sua casa para que Paulo fizesse os cultos, ao invés de fazer os cultos lá na beira do rio. Agora nós temos uma igreja na casa de Lídia. Isso é muito importante nós sabermos, que nesse momento de restrição que nós estamos vivendo, fecha e abre, abre e fecha, hoje a igreja já está proibida de funcionar de novo. Amanhã só Deus sabe, né? Pode abrir de novo. Então esse abre e fecha remete à ideia primordial de Cristo, que a igreja fosse nos lares, que o culto fosse nas casas, nos lares. Isso é interessante, né? Então, esse é o cenário em que a igreja de Filipenses ela é fundada. Eu poderia até aqui citar em Atos capítulo 16, que desenvolve toda a formação da igreja de Filipenses. Eu poderia citar a libertação daquela moça que tinha um espírito de adivinhação. Aliás, aquela moça, ela nos traz uma lição primordial. Na sequência desse texto de Atos 16, nós vamos ver que Paulo vai ficar irritado com uma jovem que de certa forma ela possuía um espírito que fazia ela adivinhar o futuro, e ela era tanto escrava desse espírito quanto escrava de senhores que viram nela uma oportunidade de lucrar. Então ela era escrava duas vezes. Ela era escrava de um demônio, e ela era escrava de homens que usavam o tal talento dela para enriquecer-se. E aí, diz o texto, Paulo indo aos cultos, ela se apresentava à beira do caminho, apontava para Paulo e um grupo de missionários, dizendo que eles eram homens, filhos do Deus Altíssimo, levantados por Deus para anunciar a salvação. E ela fazia isso toda vez que Paulo passava. A pergunta que eu faço é: ela estava mentindo? Ela estava mentindo? Porque quando ela saía à beira do caminho e dizia que Paulo e o grupo de missionários eram servos do Deus Altíssimo, levantados por Deus para pregar a salvação, na verdade ela está fazendo um elogio para Paulo. Só que Paulo se irritou. E por que Paulo se irritou, sendo que o que ela estava falando era verdade? Vocês conseguem ver?
detectar o problema? Não. Paulo percebeu pelo espírito, pelo discernimento espiritual, que o diabo estava elogiando ele na boca daquela mulher. E quando Paulo repreende aquele demônio, Paulo está, de certa forma, rejeitando o elogio do diabo. Que o diabo estava elogiando o desempenho de Paulo. O diabo havia plantado na vida daquela moça uma seta no ministério de Paulo, porque veja bem, se Paulo absorvesse aquelas palavras, na verdade ele estava tentando camuflar, né? sim, Se ele não fosse totalmente espiritual, ele não teria percebido. exatamente, ele detectou o elogio daquela jovem. E outra coisa, aquele elogio, as palavras eram aveludadas: Paulo, servo do Deus Altíssimo, chamado para pregar a salvação. O diabo elogiando Paulo. E aí Paulo percebeu, detectou o problema e expulsou. Por quê? Porque, veja bem, se aquelas palavras penetrassem no coração de Paulo, nasceria no coração de Paulo um desejo de vanglória. Olha como eu desempenho, olha como eu sou servo do Deus Altíssimo. E veja como Paulo é espiritual. Percebeu no ato. Aquele elogio era um elogio das trevas, mesmo sendo uma verdade. E aqui deixa uma grande lição para nós. A gente tem que tomar cuidado com os elogios, né? Veja bem, o diabo na boca de uma mulher elogiava Paulo. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. O diabo estava elogiando o desempenho de Paulo. Às vezes nós desempenhamos uma determinada função dentro do reino de Deus que a gente julga estar fazendo bem. E os elogios, eles, veja bem, que olha como o diabo apela para a questão da vaidade humana. Quem aqui não gosta de ser elogiado, gente? Vamos ser sinceros? Todos nós gostamos de ser elogiados. Vamos lá, pastor Cristiano, sua igreja é uma bênção. Claro, é bom ouvir isso. Por quê? Porque o pastor Cristiano está fazendo um bom trabalho junto com o rebanho. Os demais irmãos, olha, Paulo, você toca bem. Por quê? Estou tocando para o Senhor, estou fazendo uma coisa boa. Olha a diaconisa Cláudia, Jair, Sheila, olha, Sérgio, olha como você prega bem. Então, a gente que está fazendo a obra do Senhor, a gente deseja esse elogio. Por quê? O elogio, veja bem, o elogio tem uma linha tênue. Qual é a linha tênue do elogio? Você recebeu o elogio como sinal de que o seu trabalho está sendo bem executado e estímulo para você continuar. Por outro lado, o elogio pode trazer uma sensação de que você é bom. Então tem dois tipos de elogio. Exatamente. A gente precisa detectar o elogio do trabalho que está sendo bem feito e dedicar toda a glória ao Senhor. Agora, se eu absorver toda a glória que eu estou sendo recebida, eu costumo dizer que a crítica é melhor do que o aplauso. E infelizmente, infelizmente, em todas as áreas da vida. Só que infelizmente, muitos de nós temos dificuldade de lidar com as críticas, porque nós achamos que todas as críticas elas são pessoais. E de fato, tem aquela crítica pessoal, aquela crítica destrutiva. Essa você tem que rejeitar, né? Eu costumo dizer o seguinte: nunca aceite uma crítica construtiva de quem nunca te ajudou a construir nada. Mas a crítica, ela tem um lado bom, ela é melhor do que o elogio. Por quê? Por que a crítica tem o seu lado bom? Porque a crítica faz você refletir aonde você está errando, para que você melhore. A crítica faz você avaliar os prós e os contras. A crítica te faz melhorar. Então a gente tem que entender o seguinte, que é bom receber elogio, mas melhor não, né? Mas o melhor é receber aquela crítica construtiva. E Paulo detectou esse problema. Depois você vai ver Paulo, por causa daquela repreensão, por isso expulsar o demônio, por causa disso, aquela moça deixa de ser lucro para os seus senhores,
e aí os seus senhores entram com uma acusação contra Paulo na legislação da cidade, e os líderes políticos da cidade prendem Paulo junto com Silas, e Paulo é colocado dentro do cárcere, e lá ele é açoitado. É aqui que ele canta, aí vem um terremoto, sacode a estrutura do templo, da prisão, as cadeias se abrem, todas as portas se abrem, e ali, olha só, e ali o carcereiro se converte. Essa primeira esse encontro, pode também ser como uma acusação? Sim. Elogiando ele? Sim. A acusação não, ela é um elogio. O diabo estava tentando entrar no ego de Paulo. Paulo, se você pegar todas as 13 cartas do apóstolo Paulo, quais são as 13 cartas do apóstolo Paulo que nós já estudamos aqui em aula? Quais são essas 13 cartas? 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Romanos, Filipenses, Colossenses, Filemon, Efésios, o que mais? Acho que só. Acho que 13 cartas. Todas as 13 cartas, nós vamos encontrar Paulo meio que melindroso. Paulo está toda hora se defendendo. Paulo está toda hora defendendo o seu apostolado. E você vai ver mais isso na carta aos Romanos e na carta aos Gálatas, principalmente na carta aos Gálatas. Porque quando você pega a epístola de Gálatas, Paulo está sempre defendendo: olha, ainda que um anjo do céu venha e desce e prega um outro evangelho, além daquilo que eu já ensinei, que seja anátema. Olha, o meu chamado não veio de homens, veio do próprio Deus. Então Paulo tem sempre esse problema pessoal. Parece que esse é o calcanhar de Aquiles de Paulo. Será que poderíamos dizer que o espinho na carne de Paulo seja esse? A crítica. Porque está toda hora ele se defendendo, toda hora ele se defendendo. E veja que Satanás sabe o nosso ponto fraco. Satanás sabe exatamente aonde nós somos fracos. Ele vai investir, ele vai acelerar, tornar mais assíduo o seu trabalho naquele ponto fraco. O diabo estava falando na boca daquela menina: tu és servo do Deus Altíssimo, chamado para pregar a salvação. Paulo percebeu, porque aquelas palavras, olha só que coisa interessante, o diabo, ao falar na boca daquela menina, quer entrar na mente de Paulo, e o nosso campo de batalha é a nossa mente. Se Paulo, na hora, não repreende aquela voz tinha entrado na mente de Paulo. Você entendeu? E olha que coisa interessante, lembra quando quando eu disse aqui, e no texto cita isso antes do texto dos versículos que nós lemos, Paulo está tentando ir para a Ásia, e o Espírito Santo quer que ele atravesse a Macedônia, para a Europa. E quando Paulo obedece a voz do Espírito Santo, olha só, Jesus alcança três pessoas diferentes, 3 classes diferentes, classes sociais diferentes, 3 religiões diferentes. Ele alcança Lídia, a comerciante, um homem carcereiro e uma mulher escrava. Sim, depois você vai ver que a casa do carcereiro se converte, a casa de Lídia se converte. Olha a importância de nós ouvirmos o Espírito de Deus. Veja que tanto Lídia, o carcereiro e aquela jovem, agora fazem parte da igreja de Filipenses. Agora nós vamos entrar nos pormenores dessa igreja. Pegue a apostila de vocês. Olha só, na página 6, embora sem dúvida alguma este trecho poético seja curto demais para permitir uma análise conclusiva sobre sua autoria, devemos aceitá-lo como paulino, porque 1. Ele se encontra numa carta sem dúvida alguma de autoria de Paulo. 2. Não existe nenhum motivo convincente para rejeitar Paulo como autor ou atribuir o poema ou hino a outra pessoa. 2 pontos aqui que eu quero destacar nessa introdução. Primeiro,
a carta de fato foi escrita pelo apóstolo Paulo. Segundo, ela é conhecida como um poema. Por que um poema? Porque todos os 4 capítulos da carta aos Filipenses é um poema do ministério do apóstolo Paulo. Você vai olhar para a carta de Filipenses e você vai detectar que a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria de Paulo. Paulo está constantemente, olha só, Paulo está constantemente elogiando o desempenho dos filipenses e associando esse desempenho com alegria. Todo capítulo, a carta aos Filipenses tem 4 capítulos. Todos os 4 capítulos, Paulo sempre vai usar a palavra regozijai-vos, alegrai-vos. Estou alegre por vós, né? O ponto máximo dessa alegria, veja o capítulo 4 de Filipenses, na Bíblia, Filipenses 4:4. O que Paulo vai dizer aí? Não é. Filipenses 4:4 diz o que, gente? 4:4 de Filipenses. Tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Em outras traduções está dizendo assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Em outras traduções está assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Inclusive eu até trouxe uma mensagem na semana passada sobre esse versículo. E Paulo, por escrever a carta aos Filipenses, e veja bem, Paulo tinha todo motivo para não estar alegre, para não ser alegre com os filipenses. Por quê? Porque Paulo está preso, Paulo está algemado, Paulo está à espera da morte, Paulo está no corredor da morte. E olha o que ele está dizendo, ele está se colocando como exemplo de alegre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E aqui, veja bem, primeiro ponto nesse texto, Paulo, ele está ordenando a igreja de Filipenses se alegrar. Paulo está dizendo que a alegria não é uma opção, a alegria é um mandamento de Deus. E alguém poderia dizer, mas como ser alegre? Só que Paulo está dizendo, alegrai-vos. Eu estou feliz, eu estou algemado, estou no corredor da morte, mas eu tenho sido o modelo de alegria de vocês. Então a alegria aí não é uma opção, é um mandamento. Alegrai-vos. Mas está tudo tão difícil, mas Paulo está dizendo, alegrai-vos. Outro ponto interessante, que essa alegria, ela é cristocêntrica. Por quê? Olha o que Paulo está dizendo, alegrai-vos no Senhor. Ou seja, ele está apontando que a alegria vem de Cristo. A alegria que Paulo está dizendo aí, não é a ausência de problemas, é a presença dos problemas. E a alegria aí não é um sentimento, a alegria aí é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele está dizendo, olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Por quê? Porque vocês vão passar por momentos difíceis, mas Jesus, que é a vossa alegria, não pode faltar nesses problemas difíceis. Então alegrai-vos sempre no Senhor. Aí ele repete, outra vez vos digo, alegrai-vos, porque a alegria é ultra circunstancial, não depende. Eu disse outro dia aqui que é mais ou menos o seguinte: alegria é diferente de felicidade. Felicidade é um sentimento, a alegria é uma pessoa. Para o cristão, a alegria é uma pessoa, a felicidade é um sentimento. Olha a outra diferença: para ser feliz, o ser humano precisa de um motivo. Para o cristão, a alegria independe das circunstâncias. Ele está no momento de perca, mas ele é alegre por quê? Porque ele tem uma porta de escape, ele tem uma válvula. Olha que coisa interessante. Eu não sei se você sabe que o maior investimento de Satanás, pegando como por exemplo a carta aos Filipenses,
O maior investimento de Satanás é aniquilar a alegria do crente. Como fez agora. Exatamente. Aniquilar a alegria. De que forma? Eu vou te dar só um exemplo. Para que você entenda o porquê que Satanás ele investe tanto para derrubar a alegria do crente. E a alegria do crente não é um sentimento, é uma pessoa. Olha só Isaías 12. Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12 é o texto que fala da queda de Lúcifer. É 14, tá, gente? Isaías 14. Isaías 14, 14. Olha só. Todo o contexto, quando eu falo de contexto, eu falo dos textos que vêm antes e dos textos que vêm depois. Todo o contexto está falando da queda de Lúcifer, antes da criação do mundo. Lá no mundo espiritual, antes de Deus criar a fauna, a flora, o ser humano, houve essa batalha no céu e a queda de Lúcifer. Olha só o 14: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao... Grave bem essa palavra, semelhante ao Altíssimo. Ou seja, o texto está dizendo que o diabo ele deseja destituir Deus do trono. Ou seja, ele conseguiu com que uma terça parte dos anjos passasse para o lado dele e causasse uma rebelião do trono no céu para destronar Deus. E qual era a ideia de Lúcifer? Ser semelhante ao Altíssimo. E quando ele chega para destronar Deus, para ser semelhante a Deus, o que acontece? Ele é expulso do céu. Agora vocês vão saber por que Satanás é o nosso maior arqui-inimigo, arqui-rival, e por que ele investe tanto para derrubar a nossa alegria. Vamos a Gênesis capítulo 1. Vamos a Gênesis capítulo 1. Por que ele foi expulso do céu mesmo? Porque ele queria que ele ser o quê? Ser semelhante, né? Olha só Gênesis 1. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deixa eu ver um outro texto. Me ajuda a procurar o versículo em que diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. É o 26? Isso. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa. Descobrimos por que o diabo é o nosso maior arqui-inimigo. Por que ele caiu do céu mesmo? Veja, ele é um anjo, querubim. Ezequiel 28 vai dizer que ele foi chamado para proteger. Aquele que foi chamado para proteger, agora quer matar. A ideia de Lúcifer é ser semelhante ao Altíssimo. Quando ele chega para destronar Deus, Deus o derruba. Aí Deus vem na terra e começa a criar a terra. Cria o sistema solar, a fauna, a flora. No sexto dia ele cria o homem.
E olha o que ele vai dizer para a Trindade Santa: façamos o homem a nossa imagem e a nossa, tudo aquilo que Lúcifer queria, Deus deu ao homem. E qual é o objetivo de Satanás? Destruir aquele a quem Deus fez semelhança, porque ele queria ser semelhante, e Deus o derrubou, e Deus transferiu esse desejo de Lúcifer para o homem. É por isso que o diabo quer nos destruir, porque aquilo que ele desejou, Deus nos deu. Por isso que ele é o nosso maior arqui-rival. Paulo está dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, e Paulo está dizendo, está escrevendo isso com algemas no corredor da morte. Então a alegria aí da carta aos Filipenses não é uma escolha, não é uma opção. A alegria é um estado do crente. A maior evidência disso é o seguinte: pergunte para um cristão que sofreu tanto nessa vida, que padeceu tanto nessa vida, mas ainda ele consegue colocar um sorriso no rosto, colocar a Bíblia debaixo do braço e vir adorar a Deus. E é isso que incomoda ele. Ele fará de tudo para acabar com essa alegria. Só que a alegria do crente, como eu disse, não é um sentimento, é uma pessoa. Mas há muito tempo essa semelhança, né? O quê? Mas há muito tempo essa semelhança, porque Deus ele fez o homem com essa imagem. Essa semelhança. Quando a pessoa busca o mal, ela perde essa semelhança. Sim. Se uma pessoa que está assaltando, É importante, viu, Cláudio? É verdade. Importante deixar claro que essa, segundo a nossa imagem e semelhança, não se trata de aspectos físicos. Não há aparência. Deus não é parecido comigo. Não, tipo assim, mas você olha no rosto de uma pessoa que tem a presença de Deus. Não, sim. Sim. Tem um significado essa imagem e semelhança. Deus, quando disse façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, Ele não disse isso quando criou os animais. Ele não disse isso quando criou o sistema solar. Ele só disse isso para o homem. Por quê? Porque quando Ele está dizendo isso, segundo a nossa imagem e semelhança, Ele está distinguindo o homem das demais criações. Ou seja, Deus está dando ao homem aquilo que Deus tem, que Ele não deu aos animais. O que Deus deu ao homem que não deu aos animais? Poder de raciocínio, poder de escolha, poder de decidir, poder de pensar. É nesse sentido que Deus nos fez segundo a sua imagem e sua semelhança, nos diferenciando dos animais. É nesse sentido. Entendeu agora por que o diabo é o nosso maior inimigo? Porque aquilo que ele desejou, e por causa do seu desejo ele foi derrubado, e Deus deu. Imagine por que eles estão fazendo festa hoje. Mais ou menos isso. Porque nós se alegramos com as igrejas do monte. Mas amanhã ele vai tomar um pouco. Gente, então voltando, a carta aos Filipenses é considerado um poema da alegria do apóstolo Paulo por ver os filipenses na presença do Senhor. Tema e propósitos. Parece que a igreja de Filipos era a favorita de Paulo, e de fato era a menina dos olhos de Paulo, a igreja de Filipenses. Ele recebia apoio financeiro regular da parte dela, ou seja, a única igreja, Paulo fundou tanta igreja, mas a única que ajudava ele financeiramente era só os filipenses. Quem aqui já teve a sensação de ajudar muita gente, todo mundo, e na hora que você precisar, você pode contar nos dedos quem você pode recorrer? Com certeza. Por isso que a carta aos Filipenses, a igreja de Filipenses, era a igreja paixão de Paulo, digamos assim. Ele escreveu uma carta que é mais pessoal do que qualquer outra enviada para uma igreja local.
na verdade, é uma nota de agradecimento por mais uma oferta que eles, crentes, tinham enviado ao apóstolo, através de Epafrodito. Esse Epafrodito seria o responsável local da igreja, ou seja, o pastor da igreja, né? O pastor da igreja. Possíveis locais da escrita, lá embaixo, possíveis locais aonde Paulo teria escrevido essa carta. Primeiro, poderia ou teria sido na prisão em Cesareia. Paulo era prisioneiro quando escreveu a epístola. Minhas algemas, capítulo 1, versículo 7, e minhas cadeias, capítulo 1, versículo 13, é uma linguagem de quem está preso. Porém, a qual de seus períodos de aprisionamento Paulo se refere? Nós não sabemos em que período de aprisionamento Paulo está se referindo. Provavelmente não é aquele de Cesareia, porque ali Paulo não podia pregar publicamente, como está implícito no capítulo 1. Além disso, Paulo teria reconhecido que se fosse solto em Cesareia, acabaria sendo linchado pelos judeus, e sua única possibilidade de segurança seria apelar para César, e assim partir para Roma sob custódia, ou seja, proteção do Estado. No entanto, lê-se em Filipenses capítulo 1, capítulo 2 e Filemão, no versículo 22, que Paulo esperava ser solto em breve. Esses argumentos praticamente excluem Cesareia como lugar de escrita. Para quem não sabe, Paulo esteve preso em 2 lugares, em Cesareia, em Jerusalém, aguardando o julgamento. E aí, quando eu não sei se foi, acho que foi aqui que eu disse, quando você pega a partir de Atos capítulo 19 ao capítulo 28, a linguagem que nós temos é uma linguagem jurídica, é uma linguagem de que os promotores estão acusando Paulo de sedição, de lutar contra o Império Romano, pregando um Deus, o reino dos céus, e eles diziam que Paulo estava pregando um rei que se oporia ao imperador, e por isso que Paulo está preso. E quando Paulo ele percebe que os judeus querem matá-lo, aí ele apela para César, para o imperador. É mais ou menos assim como acontece no nosso país. Paulo é preso e o seu julgamento vai para a primeira instância. Aí tem o julgamento, ele não é absolvido, o que ele faz? Recorre para a segunda instância. Na segunda instância ele perde o julgamento, aí ele tem que recorrer ao Supremo. É mais ou menos assim. Se, por exemplo, qualquer um de nós cometemos um crime, nós vamos ser presos aqui na nossa cidade. Vai chegar o dia do julgamento, e nesse julgamento você é condenado. Você pode recorrer a uma segunda instância. Você fica em prisão, aguardando o segundo julgamento. E se nesse segundo julgamento você for condenado, você tem uma terceira oportunidade, só que não é no Estado. Aí o processo vai para o Supremo, em Brasília, e lá vai ter que ficar rolando ano após ano, até o seu julgamento for julgado. Enquanto isso você está preso aqui em São Paulo. E se lá na terceira instância o teu julgamento for dizendo que você é culpado, então você pegará uma pena e cumprirá aquela pena. Não tem mais como você recorrer. Foi o que Paulo fez. Paulo não foi absolvido na primeira instância, não foi absolvido na segunda instância. Quando ele percebeu que os judeus iriam matá-lo, aí ele apela para César. E quando ele apela para César, ele está pedindo que o seu julgamento, que o seu caso chegue na mão do imperador. E aí ninguém mais pode tocar a mão de Paulo. Por quê? Porque ele passa a ter custódia de Roma. Roma passa a proteger Paulo. Por quê? Porque Paulo, além disso, ele tem uma dupla cidadania. Ele é hebreu e romano. E como cidadão romano, ele acaba adquirindo esses direitos. E quais eram os direitos que Paulo poderia adquirir como cidadão romano sob custódia de Roma? Ele poderia ir para uma prisão domiciliar. E é muito provável que nessa prisão domiciliar em Roma, enquanto aguarda o julgamento do imperador,
Paulo estivesse numa prisão domiciliar, e ali ele poderia receber tanto visitas, como escrever cartas e distribuir essas cartas. É muito provavelmente que Filipenses foi escrito durante esse período de prisão domiciliar em Roma, não em Cesareia, em Jerusalém, porque se ele fosse escrever em Jerusalém, ele estava proibido. Paulo estava proibido de receber visita e de poder se manifestar. Então Paulo é restrito. Então a carta em Filipenses, ela não foi escrita em Cesareia, muito provavelmente aqui, na apostila: prisão em Roma. A tradição antiga aponta para Roma como lugar da escrita desta carta. Em apoio a isso são apresentadas as declarações: guarda pretoriana, em Filipenses 1,13, e a casa de César, Filipenses 4,22. Então tudo indica que a prisão que Paulo está escrevendo a carta em Filipenses é uma prisão domiciliar em Roma. Por quê? Porque ele cita a linguagem pretoriana. O que seria a guarda pretoriana? Essa guarda pretoriana é que Paulo estava sendo guardado, por 4 soldados diários. Como assim? Como é que isso funcionava? O turno dos soldados romanos era de 6 em 6 horas, ou seja, a cada 6 horas tinha um soldado guardando e vigiando Paulo. E olha que coisa interessante, aquilo que o diabo pensou que teria êxito, o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque Paulo causou mais estrago no reino das trevas estando preso do que solto. Porque, olha só, Paulo, como nós estudamos no livro de Atos, ele foi chamado para evangelizar os gentios. Veja, a cada 6 horas, Paulo tem um soldado diferente do lado dele. Paulo está ganhando esses soldados para Cristo, e através desses soldados o evangelho chega nas casas, chega nas outras casas. Veja a estratégia de Paulo. Então veja bem, às vezes a gente tem que enxergar as coisas com um outro olhar. Às vezes tem situações que acontecem com a gente que a gente precisa olhar pelo olhar da fé, porque aquilo que a gente acha que é uma maldição, na verdade Deus está preparando algo melhor. Conforme Naum, capítulo 1, versículo 3 diz que Deus tem os seus caminhos nas tormentas, ou seja, Deus faz da tempestade o seu caminho para chegar até nós. Qual é o meio de Deus chegar até nós? Por meio das tempestades. Como é que vocês acham que Jesus chegou lá no barco dos discípulos? Caminhando no meio da tempestade. As tempestades é o elo que nos leva e que nos liga com Deus. Vira a página. Uma terceira opção seria a prisão de Paulo em Éfeso. Paulo também ficou preso em Éfeso. Oi? Preso várias vezes. Aqui em Éfeso aconteceu o quê? Depois que vocês leem esse conteúdo, eu vou explicar resumidamente. Vocês estão lembrados de Atos 19? Foi até o tema da festividade da nossa igreja do ano passado. Vocês lembram do tema? Recebeste o Espírito Santo quando crestes? Vocês lembram? Atos 19, Paulo chega em Éfeso. Ele fica por volta de 2 anos pregando o evangelho nessa cidade. Mas quando ele chega na cidade, ele vê um grupo de 12 homens cristãos que estão pregando o evangelho. Quando Paulo chega, ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles disseram: olha, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Aí Paulo pergunta para eles: vocês são batizados em que batismo? Eles respondem: o batismo de João, ou Batista. E é aí que Paulo traz um discipulado sobre o batismo,
E Paulo batismou o Espírito Santo, coloca as mãos sobre eles, e aqueles 12 homens, eles começam a falar em línguas e profetizar na cidade de Éfeso. E Paulo começa a anunciar o evangelho naquela cidade, que tem como uma das 7 maravilhas o templo da deusa Diana. E quando Paulo começa a pregar o evangelho, a cidade inteira se converte, e os moradores fazem uma fogueira no centro da cidade. Isso você vai ler em Atos 19. E eles começam a lançar na fogueira, pastor Cristiano, os livros de magia, os livros de feitiçaria, os amuletos, as estatuetas da deusa Diana. E aí, um homem chamado Demétrio, que era Orívides, ou seja, o seu lucro, a sua fonte de renda vinha daquilo que ele construía, as estatuetas da deusa Diana, e vendia no comércio no dia da festa da deusa Diana, ou na semana da festa da deusa Diana, que era 7 dias, e ele pega essa fonte de lucro. Então ele começa a levantar os magistrados para colocar Paulo para correr. E ali, Paulo, ele é preso na cidade de Éfeso. Os homens estão planejando matar Paulo. É quando um sobrinho de Paulo penetra na prisão e avisa Paulo que os homens estão jejuando. E eles disseram assim: olha só, os homens de Éfeso estavam jejuando. E qual era o propósito do jejum? Nós só iremos parar de jejuar quando Paulo morrer. Quando Paulo morrer. E é aí que um sobrinho de Paulo, filho de uma irmã dele, ouve o propósito do jejum, entra na prisão e avisa Paulo. E é quando Paulo, em um ato milagroso, ele sai da prisão. Dentro de um cesto, ele é descido numa corda nos muros da cidade. Então Paulo ficou preso nessa cidade. Esse conteúdo aqui narra um pouquinho disso que aconteceu. Página 8. Temos aí um mapa das viagens de Paulo, ou a viagem de Paulo a Filipos. Temos aí um mapinha. Não sei se vocês conseguem identificar. Eu aqui não consigo identificar o ponto de partida. O ponto de partida está no ponto, olha só, ponto 19. Se você pegar do ponto 19 a seguir, está registrado lá em Atos 16. Ele chega em Troade, olha lá, ponto 19, Samotrácia, e no ponto 20 ele chega em Filipos. E a partir de Filipos até o último ponto, que é o ponto 27, segue-se Paulo rumo a Roma, e aonde lá ele é decapitado. Ok? Tá esse mapinha para você se situar. Olha o ponto: alegria na adversidade. Como eu disse, é uma carta que retrata a alegria de Paulo. Vocês querem um intervalo para tomar uma água no banheiro? Ou vai direto? Vocês querem dar uma pausa? Vamos continuar então, ok? Alegria na adversidade. Há uma nota de agradecimento informal e emocionada, expressando grande júbilo nesta carta. No primeiro capítulo, após a saudação habitual, as ações de graças e uma oração, Paulo descreve o ministério que continua desenvolvendo, apesar de seu aprisionamento, e até mesmo por causa dele. A guarda palaciana e os oficiais romanos, de modo geral, estavam ouvindo o evangelho. Outros sim. A coragem demonstrada no testemunho dado por Paulo inspirava os outros cristãos, incluindo aqueles que não gostavam do apóstolo. Esses últimos, todavia, não eram mestres falsos, pois o apóstolo chama de irmãos. Se você ler o capítulo 1 do apóstolo Paulo, olha o ponto máximo da oração de Paulo pelos filipenses. Vamos lá? Filipenses capítulo 1, versículo 6.
Capítulo 1, versículo 6 de Filipenses, quem pode ler? É o 1:6. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está fazendo uma oração aí, e o ápice da oração em prantos, e esse prantos aí é um pranto de alegria pelos filipenses. Paulo diz assim para eles: ó, aquele que começou a boa obra, ó, a obra começou lá no Rio, quando Lídia abriu o coração para o Evangelho. Aquele que começou a boa obra é fiel para concluir até o último dia. Paulo está adorando a Deus, porque a obra que começou continua. Porque o problema não é a obra começar, é como ela termina. Por isso que Paulo, é como se Paulo nesse texto estivesse dizendo o seguinte: olha, eu vou colocar uma placa de aviso no peito de cada um de vocês, e quando alguém for olhar para vocês e criticar, mostre a placa escrita. E qual é a placa escrita? Quando alguém criticar você, mostre para ele a placa: aquele que começou a boa obra. Em outras palavras, quando alguém criticar vocês, digam para eles que vocês não são perfeitos, porque você está em obra. Vocês estão em obra, então não tem perfeição. Paulo está dizendo: não tem ninguém perfeito, porque a obra continua, ou seja, ainda não chegou o último dia, então vocês estão em obra. Vocês estão em obra. Olha que coisa interessante, nesse ponto aqui abaixo, na página 8, o hino da quinoses. Eu vou explicar o que quer dizer isso, tá? O capítulo 2 é famoso por conta da passagem sobre o autoesvaziamento de Jesus, que é chamado em grego de quinoses. A palavra quinoses quer dizer esvaziar. Vamos ver isso? Capítulo 2 de Filipenses, do versículo 5 em diante. Quem pode ler? 2:5 de Filipenses, bem alto. Grave isso aí, olha só: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Continue. Continue. Para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Gente, esse texto é o mais lindo do Novo Testamento. Claro, tem muitos outros textos maravilhosos, mas essa passagem é o hino central daquilo que nós chamamos de graça. Olha o texto começa assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Ele era Deus, mas não teve usurpação por ser igual a Deus. Humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, semelhante aos homens, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, e que todo joelho se dobrará, tanto os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, preste bem atenção nesses detalhes. Olha só, o texto começa assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por que Paulo está falando do esvaziamento, da quinoses de Cristo para a sua exaltação? Porque veja no versículo 3 o que está acontecendo. Porque veja bem, não é porque a igreja de Paulo, a igreja de Filipenses é o motivo da alegria de Paulo que não tem problemas.
o capítulo 2, versículo 3. Gente, a igreja de Filipenses se parece com a gente, viu? Com a nossa igreja, com a igreja que somos nós. Olha o que Paulo está falando, capítulo 2, versículo 3. Nada façais com contenda ou vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ponto. Gente, se todos nós vivêssemos esse conselho de Paulo, cada um considere o próximo superior a si mesmo. Vamos entender um pouquinho por que Paulo está dizendo isso. Na página 9, guarde aí, segura aí na Bíblia, Filipenses 2, mas na página 9, contra os judaizantes, olha só, as palavras, entre aspas, quanto ao mais, irmãos meus, fecha aspas, capítulo 3, soa muito como a porção de encerramento de uma epístola. Entretanto, segue-se mais 2 capítulos. Paulo altera tão subitamente o seu tom, que alguns eruditos têm postulado aqui uma longa interpolação, a começar por Filipenses 3:2, que foi o texto que nós lemos, extraída de alguma outra epístola. Todavia, a tal opinião falta evidências comprobatórias nos manuscritos. Melhor é supormos ter havido uma interrupção no ditado, talvez devido às notícias frescas chegadas de Filipenses, acerca da ameaça representada por falsos mestres que tinham começado a atuar ali. Paulo tinha terminado a carta, mas então sentiu ser importante prolongar a epístola, a fim de incluir avisos a respeito dos judaizantes. Olha só, tudo indica que a princípio Paulo está preso, que a princípio Paulo recebe notícias do bom desempenho da igreja dos Filipenses, e é por isso que ele começa o capítulo 1 elogiando, dizendo: olha, vocês estão fazendo uma grande obra, que Deus possa continuar essa obra, eu oro por vocês com ação de graças, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Só que parece que enquanto Paulo está escrevendo, ele recebe uma segunda notícia: olha, na igreja lá surgiu um grupo de falsos mestres que está deturbando a igreja, eles querem tomar a frente da igreja. Aí Paulo dá uma pausa nos elogios, aí escreve o capítulo 2. Aí ele começa: meus irmãos, porém, aí vem o versículo 2, capítulo 2, é capítulo 2? Capítulo 3, versículo 2, Paulo vai dizer assim: nada façais por contendas ou por vanglória, cada um considere o seu próximo superior a si mesmo. Depois ele vai falar de Jesus que se esvazia, e ao se esvaziar, Deus o exalta. Olha só o que Paulo está dizendo. O que estava acontecendo aí? Paulo, depois vocês leem o conteúdo da apostila. Eu sempre digo aqui que a apostila é para ser lida em casa. Por favor, tenha esse hábito, é importante. Aqui a gente debate alguns pontos da apostila, para não eu ficar preso lendo e olhando para vocês e comentando, porque aí a gente perde tempo e o principal, aqueles pormenores da aula, a gente acaba não falando. Então veja bem, o que está acontecendo? Paulo recebe a notícia que tem um grupo, pastor Cristiano, que está tentando tomar a liderança da igreja. De que forma? Eles começam a fazer a obra em forma de competição. Eles estão competindo. Veja o versículo 16, 17 e 18 do capítulo 3. Leia para nós aí. Pode ler. Capítulo 3, 16, 17 e 18. Pode ler, irmão Silvano. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção, também o que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes, e agora repito chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte
Ponto. Paulo está dizendo, olha, eu sinto muito, eu falo isso chorando, que alguns estão se levantando aí e outros têm como inimigos de Cristo. Olha só, 18. Já disse isso. Desculpa, 19. Eles vão para a destruição do inferno, porque o Deus deles são o desejo do corpo. Eles têm orgulho daquilo que deveria ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Deixa eu achar o texto. Olha o 15, 3,15. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Aí ele vem dizendo, sejam meus imitadores, no versículo 7, no 18, 19. Deixa eu ver uma coisa aqui. Desculpa, eu só errei o capítulo. É o capítulo 1. Olha o capítulo 1, versículo 14 em diante. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam a falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Paulo está dizendo, olha, eu estou preso, e muitos estão olhando para mim preso, mas atuante, e isso tem servido de estímulo para eles, e eles estão pregando o Evangelho. Aí no capítulo 1, versículo 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, porfia, mas outros de boa vontade. Uns pregam por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Aí no versículo 18 ele diz, mas que importa, contanto Cristo seja anunciado de toda maneira, com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Aí chega no versículo 2, no capítulo 3, versículo 2, ele vai dizer, nada façais por contenda ou por vanglória, mas cada um considera os outros superiores a si mesmo. Veja bem, gente, olha, aqui nesse capítulo 1, nesses textos que nós acabamos de ler, Paulo está dizendo, olha, eu fico muito feliz, porque a maioria de vós estão olhando para a minha prisão, estão me vendo atuantes, e isso tem servido de estímulo para vocês, e vocês estão pregando mais ousadamente a palavra do Senhor. Porém, existem outros que estão dentro da igreja aí, que pregam o Evangelho. Uns pregam por amor, outros pregam por inveja, e aí porfia. Entende-se que a palavra porfia aí, pregam por porfia, é competição. Estão competindo dentro da igreja. Aí Paulo diz assim, o que importa? Portanto que eles pregam o Evangelho, que eles sejam glorificados. Paulo está dizendo o seguinte, olha, a pregação é verdade, mas a motivação está errada. Veja como se parece com a igreja atual. Uns pregam por inveja, uns fazem por inveja, o outro está fazendo e está sendo elogiado por inveja do que ele faz, vai fazer. Ele está fazendo certo, mas com a motivação errada. Porfia, fica um fazendo e o outro competindo. Um faz de um jeito, aí ele vai fazer mais. Espírito de competição. Aí Paulo está dizendo, mas tem aqueles que ainda faz com amor. Aí ele chega no capítulo 3 e diz assim, não façais por contenda ou por vanglória. Qual é o problema? A igreja de Filipenses tinha um grupo de obreiros que estavam fazendo, com inveja um do outro. 2, espírito de competição, porfia. 3, tinha aqueles que faziam por amor. Então, resumidamente, dentro da igreja de Cristo, todas as igrejas,
tem aqueles que fazem por inveja, aqueles que fazem competindo e aqueles que fazem por amor. Aí, diante desse cenário, olha, vocês estão com a motivação errada, mas estão fazendo certo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual era o sentimento que houve em Cristo Jesus? Ele era Deus. Abriu mão dos atributos, deixou a glória, deixou o céu, deixou o trono, deixou a companhia do Pai, deixou a companhia dos anjos, saiu do céu e veio para a terra, se assemelhou a um homem servo, e Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que está acima de todo nome. Paulo está dizendo assim, sabe qual foi o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Ele abriu mão da razão. Vocês estão brigando? Ele abriu mão da razão. Ele é Deus. Deus abriu mão da razão. Vocês estão brigando aí, espírito de competição? Deus abriu mão da competitividade e veio ser semelhante aos homens, ser servo, para dar exemplo para vocês. De sorte que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome. Ou seja, quem se humilha, Deus levanta o nome. E esse nome, Paulo vai dizer o seguinte: é respeitado no céu, na terra e no inferno. Vocês estão brigando? Vocês estão competindo? Ele abriu mão. Jesus é o nosso maior exemplo. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que eu achei interessante, que diz mais ou menos o seguinte, Diácono Isa Cláudia: o mesmo Deus que te chamou foi o mesmo Deus que me chamou. Aliás, é assim: entre nós não deveria haver competitividade, porque o mesmo Deus que te chamou foi o mesmo Deus que me chamou. Os filipenses, um grupo, estavam competindo na igreja. Bem atual, pois não, Silvana? Esse contexto que o senhor está falando, ele, no final de tudo, ele cabe naquele texto, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, mesmo eles fazendo a obra, ou não? Não cai nesse mesmo contexto, mas cai naquele contexto, se eu não me engano, Silvana, tem um texto de Paulo em Corinto, que diz que a obra de cada um passará pelo fogo. A obra de cada um passará pelo fogo, se for prata, se for ouro, prata e pedra preciosa, o fogo não consome, então é aprovado por Deus. Mas se a obra de vocês for madeira, feno e palha, o fogo consome, ou seja, a obra não foi de qualidade. E aí o texto termina dizendo o seguinte: olha, ainda aqueles que fazem a obra, e a sua obra é como madeira, feno e palha, ainda assim será salvo. Será salvo. Mas olha que coisa interessante, lá em Apocalipse, João vai dizer que lá na eternidade, quando a igreja for arrebatada, no novo céu, na nova terra, Deus nos fará príncipes, reis e sacerdotes. Todos vocês sabem e conhecem a expressão reino dos céus. Qual era o intuito dos judeus quando Jesus veio para a terra? Fazer com que Jesus implementasse o seu reino para libertá-los do jugo dos romanos. E aí vem Jesus montado no filho de uma jumentinha emprestada. Todos os generais, todos os conquistadores entravam na cidade conquistada, montado num cavalo branco, com a sua corte. Aí Jesus veio no filho de uma jumentinha emprestada, que não era nem dele. Qual é a mensagem que Jesus está transmitindo? Que o reino dele não é na terra, que o reino dele é nos céus. E no reino dos céus, lá no livro do Apocalipse, João vai dizer para nós, por revelação de Cristo, que ele nos fez reis, príncipes e sacerdotes. Eu ainda estou dentro daquela questão do ouro, da prata, da pedra preciosa, da madeira, do feno e da palha.
Se há um reino dos céus, então haverá um governo semelhante ao que é aqui na terra. Nós temos o governo, presidente, governador, prefeito, vereador, sim ou não? Um reino, governo. No céu é a mesma coisa. E quem será aqueles que estarão governando? Aquele que será príncipe, aquele que será rei e aquele que será sacerdote. Por que então, do contrário, por que então haverá necessidade de ter príncipe, rei e sacerdote lá no céu, que será um governo, será um reino? Para que a necessidade? Simples. Se é um governo, se é um reino, vai ter aqueles que vai mandar e aquele que vai obedecer. E quem serão aqueles que vão mandar? A obra que resistiu, que o fogo não destruiu: o ouro, a prata e as pedras preciosas. Lá no céu serão príncipes, reis e sacerdotes. Se você fez e a sua obra não foi aprovada, o fogo consumiu, ainda assim será salvo, diz Paulo. Mas lá no céu, eu costumo fazer esse paralelo, uma conjectura, cabeça de pregador, tá? É possível aquela irmãzinha lá no fundo da igreja ser uma princesa no céu, e eu que estou em cima do altar com o microfone na mão, ser servo dela na eternidade, no governo de Deus. Já ouviram aquela história que lá no céu teremos muitas surpresas? Se der aquele texto que você colocou. É mais ou menos assim. Bom, aí na página 9 nós temos a autobiografia de Paulo. Gente, nós falamos muito sobre Paulo em Atos, então eu vou pular um pouquinho, porque será só repetir aquilo que eu já passei para vocês. Na página 10, nós temos a conclusão. É claro que eu estou fazendo uma pincelada do resumo da carta. Se eu for entrar aqui por menor, eu fico aqui o ano inteiro falando de Filipenses. Conclusão: Filipenses, comparado às demais cartas de Paulo, é uma raridade. É uma carta escrita para uma igreja que o próprio Paulo fundou e com a qual ele está muito satisfeito. Ele revela a alegria do apóstolo ao constatar como seus convertidos haviam progredido na fé. Como nas demais, ele se opõe aos ensinos falsos, mas este não é o seu principal objetivo. Ele faz alguns comentários sobre os seus opositores, mas na maior parte do contexto se ocupa de assuntos mais agradáveis. Olha, algumas características das cartas de Paulo. Quantas cartas Paulo escreveu? Quantas? 13. Todas as 13 cartas que Paulo escreveu, incluindo Filipenses, Paulo começa assim. Quase todas são semelhantes. Logo na introdução: eu, Paulo, servo do Deus Altíssimo, chamado para ser apóstolo. Isso quer dizer o seguinte, que antes do título, Paulo diz: eu sou servo. E isso contrasta muito com a nossa geração, né? A nossa geração é fixada nos títulos que os homens carregam. E aí vem Paulo nos ensinar: antes do título que eu carrego, eu sou servo. Exatamente. E uma coisa interessante, que Paulo é semelhante em todas as 13 cartas. Ele começa dessa forma e termina todas elas citando nomes de pessoas que o ajudaram, que corroboraram, que colaboraram com ele nas igrejas que ele fundou. Pode pegar todo o término de carta do apóstolo Paulo, ele faz questão de citar o nome de quem ajudou. Olha só, o apóstolo, o grande apóstolo, no Novo Testamento, abaixo de Jesus, o nome do apóstolo Paulo é o maior. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo, ele faz questão de dizer o seguinte: eu não trabalho sozinho.
Eu não trabalho, eu dependi de vocês. Aí ele cita Timóteo, Epafrodito, ele cita Epáfras, ele cita Lucas. Cada carta ele termina agradecendo. Era como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, tudo isso que foi construído eu não pude fazer sem a ajuda de vocês. Isso era Paulo. Sabe como que ele termina a epístola de Filipenses? 4:13 de Filipenses. O que está escrito aí? O texto que todos nós conhecemos. Como é que ele termina? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo não está dizendo que ele é o Superman. Paulo ele não está dizendo que é a super máquina. Ele está dizendo assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outras palavras, eu posso todas as coisas naquele que me dá capacidade. Quem me dá capacidade de fazer todas as coisas não sou eu, é Ele. Por isso que eu posso todas as coisas naquele que me dá capacidade para fazer. Ele está dizendo: eu não sou super-homem, eu não sou super-máquina, mas uma coisa eu falo: eu posso todas as coisas naquele que me dá capacidade. Sim. Qual que é o 12? Leia para nós. Sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso aí. Espero que tenha aprendido com Filipenses. Vamos a Colossenses, página 11. Carta aos Colossenses. É chamada de Colossenses por causa da cidade chamada de Colossos. Colossos. Paulo passou nessa cidade e abriu uma igreja, que é a igreja dos Colossenses. Tá? Vamos à introdução. Quando se olha para as 7 cartas chamadas epístolas da prisão, que são as cartas de Filipenses, Efésios, Colossenses, Filemão, 1 e 2 Timóteo e Tito, são cartas, por exemplo, 1 Timóteo, 1 e 2 Timóteo e Tito são cartas escritas da prisão, mas elas são chamadas e conhecidas como cartas pastorais. Aliás, as 21 cartas são divididas em 3 classes. Quais são? Epístolas gerais, epístolas locais e epístolas pastorais. Por que são cartas ou epístolas gerais? São cartas que foram escritas para que toda a igreja, todas as igrejas da Ásia tivessem conhecimento do conteúdo. E quais são essas epístolas? 1ª e 2ª Pedro, por exemplo, epístola de Tiago, epístola de Judas, são cartas contidas gerais, ou seja, sem endereço físico. O segundo são as epístolas locais, e aí é diferente, são cartas que têm endereço. E quais são essas cartas? 1ª e 2ª Coríntios, Filipenses, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, são cartas que Paulo vai escrever que tem o endereço para aquela determinada cidade. E a carta aos Colossenses é uma carta local, uma epístola local. Agora, quando nós olhamos para 1ª e 2ª Timóteo e a carta de Tito, são cartas pastorais. Por que pastorais? Porque todo o conteúdo requer um diálogo entre pastor para pastor. O pastor Paulo para o pastor Tito e para o pastor Timóteo.
É aqui que Paulo vai orientar esses dois pastores como eleger os obreiros, alertar sobre os perigos dos lobos em pele de ovelha, né? São conselhos pastorais, essas são as diferenças. Continuando, especialmente observando-se os companheiros de Paulo, além de algumas circunstâncias que prevalecem no contexto geral, é quase certo que nem todas elas foram escritas na mesma cidade e na mesma época. Entretanto, Colossenses, Efésios e Filemão formam uma unidade distinta. A carta aos Colossenses está diretamente ligada a Filemão e Efésios, não havendo dúvidas que foram escritas na mesma oportunidade, ou seja, no mesmo momento em que Paulo estava escrevendo a carta de Filemão e a carta aos Efésios, ele estava escrevendo a carta aos Colossenses. Olha o tema lá embaixo. Em sua carta aos Colossenses, Paulo enfoca a pessoa divina e a obra criadora e remidora de Cristo, em oposição à desvalorização de Cristo, que vinha sendo feito por certas heresias disseminadas na igreja de Colossos. Em seguida, Paulo expõe as explicações práticas dessa exaltada cristologia na vida e na doutrina diária dos crentes. Olha só, qual era o problema dos irmãos de Colossos? Simples, agora não muito, né? Mas houve um tempo atrás, na igreja, quando eu falo igreja brasileira, quem aqui lembra daqueles hinos, tem anjo aqui, tem anjo ali, tem anjo em cima do altar, olha o anjo batizando. Quem já ouviu aquela expressão, só a mão do anjo? Já ouviram essa expressão? Esse era o problema da igreja de Colossenses. Eles estavam deixando Cristo de lado, estavam supervalorizando os anjos, as visões dos anjos, as revelações dos anjos. Ou seja, os anjos estavam recebendo uma supervalorização em detrimento daquilo que Cristo é. O comentarista aí coloca o termo cristologia, ou seja, Colossenses é a cristologia escrita por Paulo, e cristologia é uma matéria da teologia que significa doutrinas de Cristo, ou seja, Paulo vai combater as heresias dos anjos. Quem aqui acredita na existência dos anjos? Sim. Quem aqui acredita no anjo da guarda? Existe anjo da guarda? E aí? Nós tivemos uma matéria aqui, acho que uns 2, 3 anos atrás, não sei quem aqui é da época, mas nós estivemos estudando aqui angelologia. O que é angelologia? Angelologia é uma matéria da teologia que trata-se da doutrina dos anjos. Nós explicamos aqui que, por exemplo, essa expressão anjo da guarda é uma expressão católica, né? Baseado no texto de Salmo 91, onde está escrito lá que Deus enviaria anjos para nos socorrer, e, né, olha, o seu pé não vai tropeçar porque Deus vai enviar anjo para te socorrer. E aí disseminou-se a questão do anjo da guarda. Veja bem, se existe anjo da guarda, aonde fica Cristo aí? Aonde fica o poder de Cristo, o poder de Deus? É claro que, biblicamente falando, em certos momentos de perigo, fosse a nação de Israel, fosse um profeta, um líder, um rei, Deus sempre usou o recurso de um anjo. Por exemplo, no caso de Maria, Deus usou o recurso do anjo para comunicar a Maria o nascimento de Jesus. Quando o povo de Israel sai do Egito rumo à terra prometida, uma coluna de nuvem durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia, representando ali a proteção de Deus. Ali era anjo guiando a nuvem e guiando durante o dia, durante a noite. Por exemplo, Gideão olhando o trigo no lagar, Deus envia o anjo para falar com Gideão, para levantá-lo como um grande líder da nação. Lá no Apocalipse, nós vamos ver João sendo guiado
pelo anjo, ou pelos anjos do Senhor. Então, Deus sempre se utilizou do anjo. Agora, o anjo da guarda é como colocar Cristo e o poder de Deus do lado e acreditar no anjo que está ali a todo momento. Aliás, essa foi a sugestão de Satanás a Cristo na tentação. Lá, lembra dos 40 dias e 40 noites? Olha só, o diabo leva Jesus ao alto do pináculo do templo, a torre do templo, uma montanha, uma altura de 52 metros abaixo, leva Jesus até o precipício. Olha para Jesus e diz assim: se tu és o Filho de Deus, você não confia na palavra do Pai? Porque lá na palavra do seu Pai, se tu és o Filho de Deus, está escrito, aí ele cita o Salmo 91, está lá escrito, está na Bíblia: olha, o Senhor enviará anjo para te guardar caso você venha tropeçar. Então, já que você é o Filho de Deus e confia na palavra, se joga. Aí o que Jesus responde? Não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Qual foi a sugestão de Satanás? Eu vou uma linguagem mais adequada. É como se o diabo chegasse para você e dissesse assim: tá vendo esse pote de veneno aí? Toma, porque na palavra está escrito que se beber alguma coisa mortífera, não vos fará dano. Aí o cidadão vai lá e bebe. E o que acontece com ele? Morre. Porque veja bem, uma coisa é se beber o veneno mortífero, não fará dano. Outra coisa é você, por livre e espontânea vontade, beber e esperar Deus socorrer. Negativo. Deus não pode se responsabilizar pelas suas escolhas, pelas minhas escolhas. Deus, eu vou fazer isso, espero o livramento. Vai ficar sentado ou em pé esperando o livramento de Deus. Entendeu a diferença? Então não existe anjo da guarda. A ideia que se tem da expressão anjo da guarda é como se por onde nós formos tem um anjo do lado. Então você pode conversar com o anjo então. Olha, anjo, me protege aí, eu vou atravessar a rua, anjo. Segura. Não há anjo da guarda. O que pode acontecer em momentos de perigo, Deus vai enviar um anjo para te livrar naquele momento, mas através do poder de Deus. Não existe anjo da guarda, tá bom, gente? O anjo também pode nos soldar também. Pode fazer o quê? Nos soldar. Nos soldar. Nos soldar? Nos soldar. Nos soldar. Soldar. Soldar, ou seja, está ao nosso derredor? Sim. Não, aí a Bíblia diz em Pedro que é um leão. Existem 2 leões que nos sondam. Você pode estar orando ali e de repente ver aquela expressão branca, alguma coisa assim parecida. Claro, biblicamente falando, várias vezes aconteceu isso na Bíblia. Pode acontecer. A gente não anula. Hoje nós não anulamos a atuação dos anjos. Eu tenho um amigo meu, que hoje ele é pastor, o pastor Avelino, lá da Assembleia de Deus Ensina-me. O pastor Avelino, ele contou uma experiência que ele teve com Deus, que logo no início da sua conversão, ele estava andando em uma das ruas ali da Vila Carioca, no Ipiranga, e ele estava tão desesperado, ele estava num momento tão difícil da vida dele, angustiado, desesperado, com um monte de problema, e ele estava andando assim, chorando, e falando com Deus em seu espírito, quando então ele esbarrou no Senhor. Aí, desculpa, Senhor. Aí ele continuou. Aí o Senhor chamou ele, o Senhorzinho chamou ele, ele virou. Na hora que ele virou, o Senhorzinho, assim diz o Senhor, tal. Aí ele começou a desabar no meio da rua, porque naquele momento era tudo que ele precisava ouvir, porque o que aquele Senhor falou foi exatamente o que ele precisava ouvir, o que ele estava vivendo. Aí ele agradeceu o Senhor. Quando ele virou para continuar: ô Senhor, qual é o seu nome? O homem desapareceu. O quarteirão estava distante, não tinha como. Ele só foi ver. Quando ele falou: ô Senhor, qual é o seu nome? O homem evaporou. Aí Deus, ele foi para orar para Deus, e Deus falou assim: eu enviei o meu anjo para falar contigo. Sim. Então, o nosso sentinela, Salmo 121, o nosso sentinela é Deus.
Ele não tosqueneja, né? Eleva os meus olhos para o monte. Da onde virá o meu socorro? Meu socorro vem? Aí o texto vai dizer que Ele é o nosso sentinela que não dorme. Então Ele é o nosso Senhor, nosso protetor, não o É anjo. isso que eu perguntei para o senhor, entendeu? Porque uma vez eu estava no monte e não teve como ver que era, parecia que estava olhando assim para a gente, eu fui até perto e voltava. E aconteceu com Gideão. Eu não estou acreditando. Gideão está lá no local lagar, um lagar ali naquele momento em Gideão, lá em Juízes 6. O lagar era um buraco feito na rocha, né? Tinha aquelas rochas íngremes, aquelas pedras íngremes. Normalmente o lagar era talhado na rocha, aberto o buraco, com um canal que vinha para um outro buraco inferior, e o buraco superior era se colocado as uvas, e ali ficava esmagando a uva, e aí o líquido escorria para o lagar inferior, e ali era recolhido o suco de uva. Naquele tempo, por causa dos midianitas, eles estavam saqueando Israel no tempo da colheita. Então Gideão, já revoltado, cansado de ser lesado, cansado de ser roubado, o que ele faz? Estratégia: ele pega o trigo, e ao invés de malhar o trigo no terreiro, porque o comum era pegar o trigo, lançar no terreno e bater com uma madeira para que o trigo se solte. Aí pegava a palha, tirava a palha e vinha com uma peneira, né, na eira. A expressão eira na Bíblia é terreno batido, e ali tirava o trigo. Mas aí, sabe, porque no terreno o trigo fica exposto, viu midianita e roubava. O que ele faz? Ele vai para o lagar, local onde espreme uva. Estrategicamente ele esconde o trigo e está aqui, ó. Midianita apareceu, era só cobrir e proteger. Nesse ato de proteger o trigo, malhar o trigo no lagar, o anjo desce e fica observando Gideão. Pode sim, isso de fato pode acontecer. E o que acontece? Na carta aos Colossenses, Paulo precisa desmistificar a teologia do anjo, e fala que o anjo, eles são conservos e não senhor, que era o que estava ensinando alguns grupos na igreja de Colossenses. Me permita mais uns 10 minutinhos, tá? A gente está um pouquinho atrasado na matéria e eu preciso dar uma chinelada aqui. Local da escrita em Éfeso. Os dois argumentos contrários a escritas numa prisão em Éfeso são frágeis e podem ser entendidos apenas como opinião de alguns estudiosos. O primeiro deles é o escravo Onésimo. Estaria apenas a 160 quilômetros de distância de sua cidade, Colossos, e isso seria improvável, pois poderia ser facilmente recapturado se ficasse em local tão próximo de casa. Gente, ó, quem aqui já leu a carta de Filemão? Quem já ouviu falar de Onésimo? Bom, deixa eu explicar. A carta de Filemão, Paulo está preso em Éfeso. Lembra lá? Éfeso, a deusa Diana. Paulo está guardado lá, está preso. E na prisão, Paulo tem um amigo de cela, chamado Onésimo. E Onésimo, de fato, devia para a sociedade. Por quê? Onésimo era um escravo que havia fugido da casa do seu senhor, um homem chamado Filemão. Paulo está na prisão em Éfeso. Ele escreve a carta aos Efésios e ao mesmo tempo vai conversando com Onésimo. E isso, Paulo evangeliza Onésimo, ganha Onésimo para Cristo. E aí o que acontece? Filemão é membro da igreja de Colossenses, de Colossos. E Paulo, conhecendo a história de Onésimo, e agora Onésimo é crente, Onésimo é cristão, Paulo vai aconselhar Onésimo a voltar para o seu Senhor, reconhecer os seus erros, que esse é o Evangelho, e pede na carta a Filemão que Filemão receba Onésimo, não cobre a dívida mais, receba Onésimo como seu irmão em Cristo.
E Filemon é membro da igreja de Colossos. Então veja bem, Paulo termina de escrever a carta aos Efésios, ele está preso em Efésio, lembra? 12 varões que não receberam o Espírito Santo, ele orou, tal, aquela coisa. Ele precisava fundamentar, doutrinar a igreja. Ele conhece Onésimo, conhece a história de Onésimo. Ele prega o evangelho para Onésimo, Onésimo se converte, e aí ele vai escrever a carta de Filemon, pedindo para Filemon que congrega em Colossos para receber Onésimo. Nesse interim, ele escreve a carta aos Colossenses para corrigir um erro, né? Muito provavelmente ele sabe da notícia dos irmãos de Colossos por intermédio de Onésimo, que é membro de Colossenses junto com o seu senhor Filemon. E aí ele descobre, aí ele junta 3 coelhos numa cartola. Ele escreve Éfeso, Filemon e Colossenses. Esse é o cenário. Ficou entendido até aqui? Ufa! Gente do céu! Então ele escreveu em Éfeso. Tem uma sugestão que ele teria escrito em Cesareia, naquela prisão em Israel que nós já mencionamos. E outra é a sua escrita em Roma. Então, muito provavelmente ele escreveu a carta em Éfeso. A fundação da igreja de Colossos, eu estou na página 12, tá? A cidade de Colossos ficava no vale do rio Lico, no distrito montanhoso, cerca de 160 quilômetros de Éfeso. As cidades vizinhas de Laodiceia e Herápolis ultrapassavam Colossos em importância. Olha só, gente, vocês perceberam 2 cidades que são citadas aí? Quais são? Laodiceia e Herápolis. Vocês lembram de uma carta à igreja de Laodiceia no Apocalipse? Lembra? E qual foi a crítica de Jesus à carta à igreja em Laodiceia? Qual era o problema espiritual deles? Eles não eram morno nem quente. Aliás, eles não eram nem quente nem frio, mas eles eram. Aí Jesus diz assim, olha, Apocalipse 3 ou capítulo 2. Aí Jesus diz assim, ó, por vocês não serem nem quente e nem frio, vomitá-lo-ei da minha boca. Quem aqui já tomou água morna? Vira o estômago, né? Água morna. Você toma chá quente, café quente, mas eu nunca vi ninguém tomar água morna. Aliás, só os orientais. Tem uns orientais que tomam água morna. Ali na Silva Bueno tem uma lojinha de uma japonesa que eu vejo lá ela com a garrafa térmica. E quando eu já vi ela tomando água e saindo aquela fumaça. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, um pouquinho de água morna, né? Eu falei, não, muito obrigado. Porque é uma cultura, um costume deles que, gente, cá para nós, não dá para tomar água morna nem quente não. Não dá. Tomar água morna é vomitar. E isso tem uma representatividade. Por quê? Veja bem. Ó, 3 cidades: Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Não é Heliópolis. Aliás, o nome Heliópolis é de uma cidade egípcia. Para quem não sabe, no Egito antigo tinha uma cidade chamada Heliópolis. E Heliópolis aparece na Bíblia. Tá? Tem um Heliópolis lá na Bíblia. Que coisa, né? Não, no Egito, né? Egito. Olha só, só para a gente dar de informação aqui para vocês. Olha só. Só para explicar um pouquinho dessa questão geográfica de Laodiceia até lá no Apocalipse. Se você pegar a geografia, se você pegar o mapa dessas cidades, você vai encontrar aqui, ó, na rota, tá? Vou colocar aqui para você ficar entender um pouco melhor. Aqui está
Hierápolis, de um lado, Colossos ou Colossos, e no meio, Laodiceia. Laodiceia. Segundo a tradição, e isso era algo real da época, em Hierápolis havia um rio, em Laodiceia outro rio, e em Colossos o rio. Na época, o apóstolo João, Hierápolis tinha um rio de águas frias. Colossos é um rio de águas quentes ou termas. Na verdade, Laodiceia, aonde começavam esses rios, suas fontes, o rio frio, de água fria, e o rio de água quente, tinha suas fontes na cidade, que se uniam, água quente com água fria, morna, desembocavam na cidade de Laodiceia. E esse rio da cidade de Laodiceia era um rio de água morna. Jesus, conhecendo a geografia, sabendo dessa realidade, ele compara a água morna de Laodiceia com a espiritualidade da igreja. Vocês não são nem frio, vocês não são nem quente, vocês são água morna, e água morna não serve para nada. Se você pegar a história, essas águas de Hierápolis eram águas potáveis, era água para beber, para lavar os animais que seriam consumidos, lavar roupa. Essas águas quentes de Colossos, Colossos está muito coladinho com Tessalônica, tá? Essas águas térmicas eram conhecidas como águas medicinais, águas quentes. Ali eram colocadas, nessas águas quentes, ervas, que eram usadas como remédio, medicinais, essas águas termas, né? Águas terapêuticas. E aí, quando você pega a água quente e a água fria tem uma utilidade, a água quente tem uma utilidade, e a água morna não tem nenhuma serventia até hoje. Você não consegue beber água morna, e você não consegue fazer um chá com água morna, por exemplo. Só dá banho para nossas crianças. Água morna não tem utilidade nenhuma. Então a censura de Jesus para a igreja de Laodiceia, que era vizinha de Colossos, olha, vocês são mornos, vocês não têm utilidade nenhuma, vocês não reagem, vocês não tomam uma atitude, vocês não mudam, vocês são passivos, são aquelas pessoas que andam assim na fé, marasmo, está tudo caindo, ela está tudo indo muito bom para ela também, tanto fez, tanto faz. São os mornos. Posso falar um negócio? Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Amém, gente? Aula encerrada. Então, em Apocalipse, ele está falando isso daqui. Exatamente. Que é uma cidade vizinha a Colossos. Gente, eu vou pedir para que vocês estudem o restante do assunto de Colossos. Semana que vem eu vou dar uma pinceladinha, porque eu quero já falar da próxima epístola, que é as duas cartas de Tessalonicenses, que Paulo vai falar, bater na tecla do arrebatamento. A carta aos Tessalonicenses é a carta que Paulo mais fala de arrebatamento, da vinda do Senhor. Amém?
Você de casa, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.